Segundo Crônicas, o capítulo de número 12 de Segunda Crônicas. Abre a sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você procura Segunda Crônicas, capítulo 12, nós vamos estar orando pela palavra dessa noite. E você se coloque de pé em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, nós estamos na Tua santa e gloriosa presença, mais uma vez para ministrar a Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, meus erros. Ó meu Senhor da glória, que Tu venhas, ó Pai, falar aos nossos corações nessa noite, Senhor, que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. É o que nós pedimos, ó Pai, é o que nós pedimos, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa todos aqueles que vão assistir ao vivo e gravado depois também. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes de Judá que tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, disse: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheça a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Poder assentar-se em nome de Jesus. Hoje, na aula que eu dei na semana passada, falou sobre humilhação. E aí Deus, Ele me deu essa palavra nessa noite. A palavra de Deus nessa noite para a nossa vida é: tem que se humilhar. Tem que se humilhar. O problema, sabe qual é? O problema é que a gente erra. O problema é que a gente falha, mas a gente não quer se humilhar. Esse é o maior problema. O problema é que a gente quer se justificar, a gente quer começar a dar explicações a Deus, e Deus, Ele não está procurando quem está querendo se justificar. Deus, Ele não está querendo saber de quem quer se explicar.
Deus, Ele está procurando aqueles que se humilham para abençoar. O que eu tenho que entender essa noite é que eu tenho que me humilhar a Deus para que o meu milagre aconteça. A Bíblia vai falar em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Ela fala: humilhai-vos na presença do Senhor. Aleluia. E Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O que nós temos que entender é reconhecer que estamos errados. O que nós temos que entender é que nós temos que reconhecer que estamos pecando. O que nós temos que entender é que nós temos que reconhecer as nossas falhas e se humilhar perante a Deus para que a bênção venha chegar na nossa vida. Aí eu entendo porque Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque se uma pessoa leiga lê a Bíblia, se uma pessoa nova lê a Bíblia, e ela chega na parte de Davi, e ela começa a ler a parte que Davi vai para o terraço, olha a mulher casada com outro homem, nua, tomando banho, e ele deseja aquela mulher, e ele como rei, chama aquela mulher até a casa dele. O marido daquela mulher era soldado de Davi, estava na guerra guerreando por Davi. E Davi pega aquela mulher, tem relação sexual com ela, e a mulher engravida de Davi. E Davi chama o marido dela para tentar fazer o marido se deitar com a mulher, para fingir que o filho é do cara. E o cara não quis se deitar com a mulher porque os amigos dele estavam tudo na guerra. E Davi manda ele voltar para a guerra e manda recado para o chefe para botar o marido da mulher na frente da batalha, numa situação que ele não consiga viver, para matar ele e acaba morrendo. Davi mata o marido da mulher porque ele teve relação sexual com o marido da mulher. E aí Deus chama esse Davi de homem segundo o coração de Deus. Como é que um homem que faz uma coisa dessa pode ser um homem segundo o coração de Deus? É porque é um homem que se humilhava. É um homem que o profeta Natan vira e fala assim: olha, Senhor, existe um homem que tem milhares de ovelhinhas, milhares. Existe outro homem que tem uma única ovelhinha. Ele só tem uma ovelhinha. O homem que tem milhares de ovelhinhas tomou a ovelhinha do homem que só tinha uma. Aí Davi virou assim: esse homem precisa morrer. A sentença desse homem é a morte. Aí Natã, o profeta, vira e fala assim: esse homem é você, Davi. Davi na mesma hora se humilha. Davi na mesma hora reconhece seu erro, se humilha. Pior do que pecar e errar é não se humilhar na presença de Deus. Pior do que eu fazer o que não é certo é eu não entender que eu preciso me humilhar perante Deus, para que não somente eu seja perdoado, mas que também eu seja abençoado. Por isso que Tiago 4,10 fala: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará.
O crente, ele tem que aprender a se humilhar para Deus. Parar de ficar se explicando, se justificando, colocando a culpa nos outros. O crente tem que aprender a se humilhar. Quem quer ser curado se humilha. Quem quer ter porta aberta se humilha. Quem quer bênção se humilha. Quem quer vitória se humilha. Quem quer restauração se humilha. Nós temos que aprender a nos humilhar perante a Deus. A sentença de Roboão e do povo já estava decretada. Deus ia fazer o inimigo vencer eles e matar eles. Teve que vir um profeta virar, chegar e falar assim: olha só, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Deus veio e falou assim: olha só, vocês estão na soberba, vocês estão se achando. No versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus no versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o seu reino e se fortalecido, ou seja, Roboão, ele estava por cima da carne seca. Roboão, ele estava vivendo dias de glória, ele estava vivendo bem. Sabe o que aconteceu? Ele deixou o Senhor. Diz a Bíblia: deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Estava todo mundo vivendo no pecado. Deus chega para Semaías, mandar recado: olha só, vocês me deixaram, eu também deixei vocês. Vocês vão cair na mão de Sisaque, o inimigo. Tem muita gente que o inimigo está vencendo a peleja. Tem muita gente que o inimigo está matando por aí, porque a pessoa não consegue se humilhar. Foi o que eu falei hoje na escola dominical. Irmão, o nosso problema é que tanto Deus quanto o inimigo, ele trabalha invisível. Eu vou repetir: tanto Deus quanto o inimigo trabalham invisível. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não vê, mas Deus está trabalhando. O nosso problema é que a gente não vê, mas Deus está metendo a espada. A gente não vê. Aí chega uma hora que é o fundo do poço. Chega uma hora que as coisas acontecem. Chega uma hora que o mal chega com força. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no invisível. Deus trabalha sem a gente ver. Então, a pessoa pode estar vivendo no pecado, a pessoa pode estar vivendo no erro, a pessoa pode estar vivendo do jeito que quer, pensando que Deus, ele não está vendo e vai entregar na mão do inimigo. O inimigo, ele nos vence quando a gente não se humilha perante Deus, reconhece nossos erros e volta para aquilo que Deus designou para a nossa vida. Se a gente não faz isso, sabe qual é o nosso problema? Nós perdemos muito tempo se explicando para Deus. Senhor, o Senhor entende isso, né? Senhor, eu estou fazendo assim, sabe? Porque não dá para fazer assado, daquele outro jeito que o Senhor quer é muito complicado, é muito trabalhoso. Eu estou fazendo desse jeito aqui que eu só entendo, não entende? Deus não está entendendo nada. E se a gente não fizer do jeito dele,
a espada canta e o inimigo vence. Tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Se eu não entender isso, fica complicado. Tem que se humilhar. É tempo do crente falar para Deus: Senhor, eu estou errado. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não tenho nem força. Senhor, irmão, não é tempo da gente estar vivendo deliberadamente. A gente está vivendo de qualquer maneira e pensar que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Há necessidade da gente se humilhar perante a potente mão de Deus, como diz a palavra do Senhor. É tempo de nós nos humilharmos na presença de Deus. Deus se ira com Nínive, é outra situação. Nínive estava vivendo debaixo de pecado, fazendo besteira, sem nenhum arrependimento. Deus chega para o profeta, Deus chega para Jonas e fala: vai lá em Nínive e fala que eu vou matar geral. Vai lá em Nínive e fala que eu vou pegar todos eles, eu vou acabar com aquela cidade. Jonas vai lá em Nínive e começa a profetizar pelas ruas de Nínive: olha, Deus vai matar todo mundo, Deus está irado com vocês, Deus vai acabar com essa cidade. Sabe o que aconteceu? Se humilharam. Se humilharam. A Bíblia vai falar que eles se arrependeram e se humilharam perante a Deus. Sabe o que Deus fez? Nada. Jonas tinha que ficar com raiva, porque fala assim para Deus: pô, Deus, o Senhor manda falar que vai matar todo mundo e o Senhor não mata ninguém? Jonas, ele não entendeu a profundidade da situação. Ele não entendeu que Deus não queria matar o povo. Por isso que Deus manda Jonas ir lá falar: vou matar todo mundo, eu vou acabar com a cidade. Vocês estão vivendo debaixo de pecado, vocês estão fazendo o que não é para fazer. O povo se humilha, se arrepende, e Deus tira a sua fúria e abençoa aquele povo. Aleluia! Você vem para a igreja e você escuta Deus falar todo o culto. Talvez pessoas que não estão nem aqui na igreja, mas estão em casa assistindo esse culto agora, é Deus falando também. Tem muita gente que está vivendo no pecado, tem muita gente que está vivendo do jeito que quer e não está entendendo que Deus vai pegar e Deus vai matar, que Deus vai pegar e Deus vai ferir. Não está entendendo isso. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando invisível. Aí aqui na terra eu penso que está passando batido. Nada passa batido diante de Deus. Nada passa batido diante de Deus. Eu vou viver uma vida do jeito que eu quero até a hora que Deus der o basta e a espada cantar. Eu tenho estado com muitas pessoas sofrendo. Eu tenho estado com muita gente que está vivendo uma vida muito difícil, muito complicada. Sabe por quê? Muitas das vezes porque está vivendo deliberadamente, está vivendo desde o que quer. Aí quando Deus pega, irmão,
Arrepender depois que Deus pegar não é arrependimento. Me desculpe. Depois que a espada entra, se arrepender, já era, irmão. Não é arrependimento. A espada cantou. Deus está avisando, larga o pecado. Deus está avisando, larga a droga. Deus está avisando, larga o álcool. Deus está avisando, larga o cigarro. Deus está avisando, larga o adultério. Deus está avisando, para de roubar. Deus está avisando. Depois que Deus pega, não adianta. Por isso que há um tempo atrás aconteceu o que aconteceu aqui. Entra um rapaz que eu nunca vi na vida, nunca tinha visto. Deus mostrava ele com uma arma na mão, Deus mostrava ele num beco, e Deus mostrava ele tomando muito tiro nesse beco e morrendo. Aí eu perguntei para ele: você não quer aceitar Jesus não? Irmão, eu não insisto, eu nem pergunto muito esse negócio, porque tem vezes que tem igreja, tem pastores que falam assim: hoje o culto foi uma bênção, 5 almas para Jesus. O cara quase obrigou o cara a aceitar Jesus. Tem uma que fala assim: eu não aceitei Jesus, eu fiquei com vergonha, e o pastor insistiu tanto que eu acabei aceitando Jesus. Então eu só perguntei uma vez para aquele jovem: você não quer aceitar Jesus hoje? Não quis. Foi para ele ficar ligado. Irmão, uns menos de 15 dias depois, estava na rede social, o garoto morreu. Aí veio a namorada, a irmã, veio umas amigas dele aqui. Aí falaram: pastor, ele morreu exatamente do jeito que o senhor falou, no beco, cheio de tiro. Sabe, irmão, Deus, ele avisa. Deus, ele fala. Deus, ele mostra. Agora, quando acontece pior, já era. Já é tarde. Sabe o que Deus fez com Nínive? Olha só, eu vou matar. Olha só, eu vou ferir. Olha só, eu vou acabar com a cidade. O povo rapidinho correu para se humilhar e se consertar. Sabe por quê? Porque se Deus começa a ferir, Deus começa a matar, não para mais. Já é tarde demais. O que nós temos que entender essa noite é: está na hora da gente correr. Está na hora da gente reconhecer: olha só, eu estou vivendo uma vida de pecado. Eu estou vivendo uma vida errada. Senhor, me perdoa. Eu tenho que me humilhar na tua presença. Eu reconheço. O problema é que a gente fala assim: eu estou vivendo assim. Por causa do meu filho. Meu filho está aí, ó, vivendo uma vida aí, está drogado, está na boca de fumo, está aí. Eu estou assim por causa do meu filho. Ou então falar: eu estou assim por causa da minha mulher. Ela faz isso, faz aquilo, me mete raiva, que não sei o que, eu estou assim por causa dela. É muito fácil a gente buscar justificativas, tentar dar explicações, ou até culpar o outro pelo nosso pecado. Mas a verdade é a seguinte: Deus abençoa aqueles que se humilham. Aleluia. Aqueles que se humilham. Como falei, pior do que pecar é não se humilhar, é não reconhecer, é falar: eu estou desse jeito e estou desse jeito, por causa disso, daquilo, daquilo outro. Deus entende. Cuidado, irmão, Deus não está entendendo nada. Deus está com a espada já na mão, enfiando na pessoa, a pessoa não está nem sentindo. Sabe por quê? Porque a espada canta no espiritual. Verdade? Às vezes eu paro na igreja e falo assim: não, eu estou agora tranquilo. Eu saí da igreja, né? O pastor não vai me ver mais, não sei o quê. Mas, irmão, o problema não é a igreja, o problema não é o pastor. O problema é Deus, irmão. Que a Bíblia fala
aonde nós vamos nos esconder de Deus? Aonde? Qual é a chance de você ter de se esconder de Deus? Como, irmão, ontem o pastor Marcos falou uma coisa aqui que eu fiquei pensando na situação de se humilhar. Quando Deus pergunta para Adão assim: Adão, onde tu está? Como disse o pastor ontem aqui, pastor Márcio, tu acha que Deus é maluco? Deus não sabia onde Adão estava? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Só que Deus queria que Adão se humilhasse. Sabe o que Adão fez? Culpou a Eva. Em vez de Adão se humilhar e reconhecer a sua falha perante Deus, ele falou assim: Senhor, a culpa é da mulher que tu me deste. Aí Deus chega para ela e fala assim: ô Eva, o que tu fizeste? Também dando oportunidade para Eva se humilhar. Eva vira e fala assim: a culpa é da serpente. Ou seja, Eva estava culpando, sabe o que? O diabo. A serpente fala assim: opa, sou eu mesmo, comigo. Aqui. Sou culpado mesmo, é comigo mesmo. Presta atenção, não está na Bíblia. Mas talvez se Adão se humilhasse, se Eva tivesse humilhado, talvez a sentença deles não teria acontecido. Se ao invés de eles ficarem culpando os outros, eles tivessem reconhecido o erro deles, eles tivessem se humilhado perante Deus, talvez a condenação que Deus deu para eles não teria acontecido. Deus, ele demora um pouco a dar sentença na vida da pessoa, porque ele dá todas as oportunidades da pessoa se humilhar. Porque quando ele ferir, acabou. Então ele vai dando oportunidades para eu me humilhar. Senhor, eu reconheço. Senhor, eu falhei. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Se eu preciso ser curado, se eu preciso ser abençoado, se eu preciso ter vitória, eu preciso me humilhar. Eu preciso me humilhar. Eu preciso me humilhar para que as coisas aconteçam na minha vida. Por quê? Porque se eu não me humilhar, Deus acaba me pegando. Deus acaba me ferindo. O que Deus espera de nós, irmão, é que nós viemos a nos humilhar. Não tenta se explicar. Não tenta justificar teu erro. O que Adão e Eva tentaram fazer foi justificar. Não, Senhor, eu não ia comer essa fruta não. Só que essa mulher endemoniada, ela veio com a fruta de conversa fiada, veio falando uma porção de coisa, eu acabei comendo, mas a culpa é dela. Aí Deus chega para a mulher: e aí, o que tu fez? A mulher: não, foi aquela serpente lá que conversou comigo. Aquela serpente, ela tem um poder de convencimento muito grande. Ela me convenceu, eu acabei de comer, mas a culpa é dela. A gente tem que parar de ficar culpando os outros pelos nossos erros. A gente tem que parar de ficar tentando justificar o porquê nós estamos errando. Eu estou errando, eu estou pecando porque o meu marido em casa é um desgraçado.
Eu estou pecando, eu estou errando, que a minha mulher em casa não vale a pena. Eu estou pecando, eu estou errando, porque meu filho ou minha filha está por aí. A minha filha está se prostituindo, porque meu filho está usando droga. Irmão, para com isso. Se eu quero restaurar meu casamento, eu tenho que me humilhar. Se eu quero ver meu filho liberto das drogas, eu tenho que me humilhar. Se eu quero a minha filha liberta da prostituição, eu tenho que me humilhar. A humilhação a Deus nos leva para o caminho de vitória, nos leva para um caminho de bênção. Esse povo aqui estava se achando, estava pensando que porque estavam bem, porque é assim com a gente, irmão. Às vezes está tudo bem, às vezes está tudo bem, mas para ficar mal é rápido. A Bíblia começa falando aqui no versículo capítulo 12 que Roboão, que havendo Roboão confirmado o reino, ou seja, Roboão estava com seu reino abençoado, próspero e fortalecido. O cara estava forte, ou seja, estava tudo bem. Mas para ficar tudo mal é rápido. Para ficar tudo mal é rápido. Eu tenho que entender isso nessa noite. Aleluia. Não é porque está tudo bem que não pode ficar mal. A Bíblia vai falar que aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Sabe o que acontece? Se eu estou limpo, se eu estou abençoado, eu preciso buscar mais e mais, ficar limpo para ser mais e mais abençoado. Não é porque eu estou abençoado que eu vou relaxar. Não é porque eu estou abençoado que eu vou começar a dar lugar para fazer coisa errada. Não, a cada vez que eu for mais abençoado, mais eu tenho que estar ligado para ficar mais limpo, para ficar melhor, para ser mais abençoado. Roboão não vigiou, largou as coisas de Deus, e o povo de Israel foi junto com ele. Deus ia deixar o inimigo vencer ele. Deus ia deixar o inimigo pegar eles e matar eles. Quando Deus viu a humilhação daquele povo, Deus falou: opa, vai lá, profeta, fala de novo. Não vou deixar mais o inimigo vencer. Deus não quer que o inimigo vença na nossa vida, irmão. Eu não posso entrar na igreja, escutar uma palavra dessa, chegar em casa e viver como se eu não tivesse escutado nada. Deus tem que começar a nos incomodar com nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos. Deus tem que começar a incomodar a gente com o nosso pecado. Nós não podemos ser igual a Cã. Nós não podemos ser igual a Cã. Deus vira para o povo de Israel e fala assim: ó, vocês vão lá, vocês vão participar da guerra, vocês vão guerrear, vocês vão vencer, mas vocês não vão pegar nada daquele povo. Porque o que o povo tinha era de valor, o que o povo tinha era caro, mas era sujo. Deus não queria que pegasse nada daquele povo. E Deus vira e fala: não pega nada. Acã, abençoado que é, escondido, pegou sem ninguém ver, ninguém na terra, mas no céu Deus viu. Esse que é o problema. Eu faço na terra, escondo das pessoas, mas eu esqueço que lá de cima não escondo. Aí Acã levou, fez um buraco e enterrou o que ele roubou, o que ele pegou. Aí o povo de Deus foi para outra guerra.
Eles vinham vencendo uma porção de guerra. Eles vinham ganhando uma porção de guerra. Aí veio uma guerra fácil de vencer. Aí o povo de Deus falou assim: olha, vamos com poucas pessoas para essa guerra. Vamos levar pouca gente para guerrear. Vamos levar pouca gente para lutar. E o povo de Deus perdeu a guerra fácil. Sabe por que o povo de Deus perdeu a guerra fácil? Porque Acã tinha pecado. Acã tinha errado. Acã tinha metido a mão naquilo que não era para meter. Presta atenção, irmão. Nós temos que ficar ligados na palavra. Acã pegou o que não era para pegar. O povo de Deus sofreu e perdeu para o inimigo. Aí o povo de Deus vai atrás de Deus e fala: Senhor, por que nós perdemos? Senhor, por que nós não vencemos esse inimigo tão fácil? Aí Deus vira e fala: tem anátema aí. Meteram a mão aí, roubaram aí. Roubaram. Aí Deus vira e fala assim: ó, coloque enfileirada as tribos. E Deus começa por uma tribo. E Acã calado. E Deus começa pela segunda tribo. E Acã calado. E Deus começa pela terceira tribo. E Acã calado. Acã não se humilha perante a Deus. Sabe qual foi o fim? Deus manda todo mundo sair de perto. A terra foi tragada. Ele e a família dele para o buraco morto. Ele e a família dele para o buraco morto. Sabe por quê? Pecou, errou, fez o que não era para fazer e não se arrependeu, não se humilhou. Aí Deus dá oportunidade: olha, enfileira as tribos aí, vou deixando ele para trás. Quem sabe ele não diz: Senhor, fui eu, me arrependo, eu me humilho, eu me prostro teus pés, me perdoa, não vou fazer mais isso, está aqui, ó, tudo que eu peguei. Não, continuou sustentando o pecado dele. É hora de nós largarmos todos os nossos erros, largar todas as nossas falhas, e é hora de se humilhar, pedir perdão, para que a gente possa ser abençoado. Porque uma hora, como diz o ditado aí no mundo aí, uma hora a casa cai, e depois que a casa cai, o negócio fica feio. A palavra de ordem para a nossa vida é: tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Aleluia. Se eu não entender isso aqui, porque muitas das vezes o diabo é tão sujo que eu ouço a palavra, Deus fala comigo, Deus dá um recado. Isso é um recado de Deus para a nossa vida. Mas a gente chega em casa, hoje mesmo, já esqueceu. Se bobear, hoje mesmo já cai no pecado de novo. Amanhã eu já até esqueci o que Deus falou comigo hoje. Mas presta atenção, Deus não esqueceu o que falou. Deus não esqueceu aquilo que Ele disse. Ele vai cobrar. É tempo de se humilhar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu vou orar por você.